Em 1995, uma equipe de construção no norte de Israel acidentalmente rompeu o teto de uma caverna escondida. O que encontraram lá dentro estava selado há 6.500 anos. Mais de 600 corpos, cuidadosamente colocados em urnas de cerâmica decoradas. Rostos esculpidos na cerâmica. Rostos assombrosos, quase humanos, a olhar através dos milênios. Mas o verdadeiro choque veio 20 anos depois, quando os cientistas extraíram ADN daqueles ossos, descobriram algo que desafiou tudo o que pensávamos saber sobre o mundo antigo. Quase metade dessas pessoas tinha olhos azuis, numa região onde características escuras tinham dominado durante milhares de anos. Estas pessoas tinham pele clara e cabelo loiro. Não eram locais, eram migrantes. E vieram de mais de 1.000 quilômetros de distância. Esta é a história da caverna de Pequim e do misterioso povo de olhos azuis que transformou o antigo Levante. A caverna de Pequim situa-se nas colinas calcárias da Alta Galileia, a cerca de 10 quilômetros da costa mediterrânea. Durante milhares de anos permaneceu escondida, selada por derrocadas, esquecida pela história. Depois, em 1995, equipamento de construção perfurou o teto. O que os arqueólogos encontraram lá dentro foi sem precedentes. A caverna não era uma habitação, era um local de sepultamento, o maior cemitério calcolítico alguma vez descoberto no Levante. O período calcolítico da Idade do Cobre durou aproximadamente de 4.500 a 3.500 a.C. Foi uma era de transição entre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze. Uma época em que os humanos começaram a trabalhar com metal. E as pessoas de Pequim eram claramente importantes. Os seus restos não foram simplesmente enterrados. Foram colocados em ossários elaborados, caixas de cerâmica concebidas para guardar ossos após a decomposição da carne. Estes ossários eram obras de arte, pintados com padrões geométricos, adornados com rostos esculpidos, alguns com narizes proeminentes, outros com toucados decorativos. Mais de 600 indivíduos foram enterrados aqui. Homens, mulheres, crianças, juntamente com oferendas, cálices, tigelas, joias. Alguém tinha feito um esforço enorme para honrar estes mortos. Mas quem eram eles? Durante 2 décadas, essa pergunta permaneceu sem resposta. Os ossos eram demasiado antigos, o ADN demasiado degradado. Depois, a tecnologia alcançou. Em 2018, uma equipe de geneticistas publicou um estudo revolucionário na revista Nature Communications. Tinham conseguido extrair ADN antigo de 22 esqueletos na caverna de Pequim. Os resultados foram impressionantes. Estas pessoas não eram descendentes dos agricultores levantinos locais que tinham trabalhado esta terra durante milênios. Eram uma população híbrida. Segundo a análise genética, o povo de Pequim era uma mistura de 3 grupos ancestrais distintos. Primeiro, agricultores levantinos locais, a população indígena da região. Segundo, migrantes da Anatólia, a atual Turquia. Terceiro, pessoas das montanhas Zagros, no atual Irão. Isto era extraordinário. As montanhas Zagros ficam a mais de 1.500 quilômetros da Galileia. A Anatólia fica a centenas de quilômetros para norte. De alguma forma, entre 4.500 e 3.500 a.C., pessoas destas regiões distantes tinham viajado até o Levante e fundindo-se com a população local. Mas a descoberta mais impressionante foi física. Quase metade dos indivíduos carregava marcadores genéticos para olhos azuis. Os olhos azuis são causados por uma mutação específica, uma alteração no gene OCA2 que reduz a produção de melanina na íris. Segundo o professor Hans Eyberg, da Universidade de Copenhaga, todas as pessoas de olhos azuis na Terra partilham um único ancestral comum que viveu algures perto do Mar Negro entre 6.000 e 10.000 anos atrás. A mutação espalhou-se pela Europa e partes da Ásia, mas era virtualmente desconhecida no antigo Levante. Até estes migrantes chegarem. A análise genética também revelou marcadores para pele mais clara e cabelo loiro,
características associadas a populações do norte adaptadas à menor luz solar. Numa terra de agricultores de olhos escuros e pele morena, estes recém-chegados teriam parecido marcadamente diferentes. Imagina os primeiros encontros. Os aldeões locais a ver estes estranhos com pele pálida e olhos da cor do céu. O que pensaram? Foram bem-vindos? Temidos? Adorados? Não sabemos, mas sabemos que ficaram e mudaram tudo. Então, quem eram estes migrantes? E por que vieram? A evidência genética diz-nos de onde vieram, Anatólia e Montanhas Zagros, mas não nos diz por que partiram. Podemos especular. O período calcolítico foi uma época de mudança em todo o mundo antigo. Alterações climáticas, pressões populacionais e a disseminação de novas tecnologias estavam a remodelar sociedades. Na Anatólia, as comunidades estavam a expandir-se. Alguns grupos podem ter sido expulsos, por conflito, por seca, pela simples pressão de demasiadas pessoas em pouca terra. O mesmo acontecia na região dos Zagros. As montanhas que fazem fronteira com o moderno Iraque e Irão eram lar de comunidades pastores primitivas, pastores que seguiam os seus rebanhos por vastas distâncias. Alguns destes pastores podem ter derivado para o oeste, seguindo vales fluviais e rotas comerciais, eventualmente alcançando a costa mediterrânea. Mas aqui está o que é interessante. Os migrantes não conquistaram o Levante, não substituíram a população local, fundiram-se com ela. O ADN mostra clara mistura, cruzamento entre os recém-chegados e os agricultores indígenas. Ao longo de gerações, tornaram-se um só povo, e a cultura que emergiu foi algo novo. O Levante calcolítico viu uma explosão de inovação, metalurgia do cobre, práticas funerárias elaboradas, arquitetura monumental, redes de comércio de longa distância estendendo-se do Egito à Mesopotâmia. Os ossários de Pequim, com os seus rostos esculpidos e desenhos geométricos, representam um nível de sofisticação artística sem precedentes na região. Os migrantes trouxeram essas ideias? Aprenderam-nas localmente? Ou a fusão de culturas criou algo que nenhum grupo poderia ter alcançado sozinho? Não temos respostas definitivas, mas o timing é sugestivo. Os migrantes chegaram e a cultura transformou-se. Voltemos àqueles olhos azuis. Como mencionei, todas as pessoas de olhos azuis na Terra partilham um único ancestral comum. Uma mutação que ocorreu algures perto do Mar Negro, talvez há 8.000 anos. Daí, espalhou-se, principalmente para a Europa, mas também para partes da Ásia Central e Médio Oriente. O povo de Pequim carregava esta mutação em frequências notavelmente altas. Quase metade tinha olhos azuis. Isto diz-nos algo importante. A população migrante não foi um gotejamento, foi substancial. Se apenas alguns migrantes tivessem chegado e misturado com uma grande população local, o gene dos olhos azuis teria sido diluído para quase invisibilidade em poucas gerações. Mas não foi isso que aconteceu. O gene persistiu em níveis elevados. Isto sugere migração significativa, talvez comunidades inteiras a mover-se juntas, mantendo a sua distintividade genética mesmo enquanto casavam com locais. E aqui está outro enigma. Hoje, os olhos azuis são raros no Médio Oriente. Os descendentes destes migrantes calcolíticos não mantiveram a sua aparência distintiva. O que aconteceu? Migrações posteriores podem ter inundado o pool genético. A Idade do Bronze trouxe vagas de novos povos, das estepes, da Mesopotâmia, do Mediterrâneo. Cada vaga adicionou novo material genético, diluindo as contribuições anteriores. Ou talvez pressões de seleção favorecessem características mais escuras sob o intenso sol do Médio Oriente. Qualquer que tenha sido a causa, o povo de olhos azuis de Pequim não deixou descendentes visíveis. Desapareceram na mistura genética da região. Mas o seu ADN sobreviveu, congelado em osso, à espera 6.500 anos que o encontrássemos. A descoberta de Pequim não é isolada. Por todo o mundo antigo, estudos genéticos estão a revelar migrações que nunca suspeitamos. Na Europa, ADN antigo mostrou que o continente foi transformado por pelo menos 3 grandes vagas de migração.
Primeiro, os caçadores-recoletores originais, depois, agricultores da Anatólia por volta de 7000 a.C., depois, pastores das estepes por volta de 3000 a.C. Cada vaga trouxe novos genes, novas tecnologias, novas culturas. O mesmo padrão aparece no Médio Oriente, na Índia, no leste asiático. A história humana não é uma história de populações isoladas a evoluir lentamente no mesmo lugar. É uma história de movimento, mistura e transformação. Os migrantes de Pequim encaixam neste padrão. Vieram do norte e do leste. Trouxeram a mutação dos olhos azuis, juntamente com qualquer conhecimento cultural que carregavam. Fundiram-se com populações locais e ajudaram a criar algo novo. E depois, ao longo de milênios, as suas características distintivas desvaneceram, absorvidas na tapeçaria humana mais ampla. Isto levanta questões profundas. Quantas outras migrações nos escaparam? Quantas vezes um grupo de estranhos chegou a uma nova terra, transformou a cultura e depois desapareceu, deixando apenas traços genéticos subtis? Antes da tecnologia de ADN antigo, não tínhamos forma de detetar estes movimentos. Víamos culturas mudar e assumíamos que as mudanças eram locais. Agora sabemos melhor. O mundo antigo era muito mais conectado e muito mais móvel do que alguma vez imaginamos. Sejamos claros sobre o que não sabemos. Não sabemos exatamente por que estes migrantes deixaram as suas terras natais. Clima, conflito, oportunidade? Todos são possíveis. Não sabemos como viajaram. A pé ao longo de vales fluviais? De barco ao longo da costa? Num grande movimento ou numa deriva lenta ao longo de gerações? Não sabemos no que acreditavam. Os rostos esculpidos nos ossários sugerem práticas espirituais complexas, mas não conseguimos ler o seu significado. Não sabemos que língua falavam. Nenhuma escrita sobrevive do levante calcolítico. E não sabemos como os locais os perceberam. Os estranhos de olhos azuis foram bem-vindos como comerciantes? Temidos como invasores? Reverenciados como algo diferente? Ao longo da história, pessoas com aparência invulgar foram tratadas como especiais, às vezes como deuses, às vezes como demônios. Os agricultores locais viram estes recém-chegados pálidos de olhos claros e pensaram que eram divinos? Nunca saberemos com certeza. Mas o cuidado com que foram sepultados 600 pessoas em ossários elaborados, numa caverna escondida, selada para a eternidade, sugere que eram tudo menos comuns. Há 6.500 anos, estranhos chegaram às colinas da Galileia. Vieram das montanhas do Irão, das planícies da Turquia. Trouxeram olhos azuis e pele clara a uma terra de características escuras. Fundiram-se com os locais, construíram uma cultura. Sepultaram os seus mortos com cuidado extraordinário e depois desapareceram, absorvidos na maré genética da história. Não sabíamos que existiam até 1995. Não sabíamos quem eram até 2018. Quantos outros povos perdidos estão à espera de ser encontrados? O solo sob os nossos pés guarda segredos que estamos apenas a começar a descobrir. Cada caverna, cada local de sepultamento, cada fragmento de osso antigo carrega uma história. E a ciência está finalmente a dar-nos as ferramentas para ler. Se histórias como esta te fascinam, inscreve-te. Estamos apenas a arranhar a superfície.